Fala pessoal, eu sou o Rimura e sejam bem-vindos ao Resumido Manhwa. Hoje vamos continuar a história de um médico que não tinha tempo para viver. Após reencarnar, descobre que é um escolhido e possui um poder extremo. Mas antes, queria agradecer a vocês por a gente conseguir bater a meta de 1000 inscritos. Muito obrigado mesmo pessoal, de coração. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. No dia seguinte, o rei estava treinando sua magia com sua mãe. Ele tenta usar magia de cura, mas acaba falhando. Ao tentar usar magia de fogo, funciona perfeitamente. Ele tenta usar outra magia, mas dessa vez de luz, e também funciona. Sua mãe até curte uma pipoca com um óculos 3D. O garoto tenta usar novamente a magia de cura, mas novamente não tem resultado nenhum. O prota fica sem entender o motivo de estar falhando, então sua mãe tenta explicar. A cura é um feitiço que usa mana para aumentar a vitalidade do alvo. Olha só, aqui temos o Sherlock Holmes, rapaziada. A mãe do garoto completa que ele deve imaginar criando uma camada no alvo. Ela demonstra como seria e a magia funciona perfeitamente. O garoto iria tentar novamente, mas é interrompido por um animal que estava ferido. A mãe do Prota então propõe que ele treine no bichinho. O Prota aceita o desafio e sua mãe parece saber de algo que não nos contou ainda. Ao tentar se aproximar, mesmo machucado, o Bambi sai correndo. O Prota então parte atrás dele e ele fica se questionando se é tão importante assim que a mão de Deus tenha que sofrer tanto para aprender magia de cura. Após muita luta, ele consegue prender o seu alvo. Para um animal machucado, até que deu trabalho, Rei então começa a conjurar sua magia. Sua mãe se assusta com a quantidade de mana que está emanando do garoto. O Prota está determinado a manter sua honra como médico, então ele não pode falhar para que um próximo passo seja dado. Após terminar de conjurar, ele usa sua habilidade. Mas algo inesperado acontece. O bichinho parte dessa para melhor. Rei fica assustado com o que aconteceu. O Prota fica decepcionado com o resultado. Após refletir o motivo de ser o único mago que não consegue usar magia de cura, ele percebe que o motivo é devido às entradas de mana, então presume que se tentar usar a cura em alguém, a pessoa não vai resistir. O Prota então decide que vai ficar um tempo sem realizar magia de cura. Ao voltar para casa, ao menos o pobre do animal serviu de refeição. A mãe do garoto zomba dele, pois seu filho genial não consegue realizar magias de cura. Enquanto isso, no reino da Santa Gaia, o Papa é convocado por Aya e recebe a ordem de achar a nova constelação de cabelos prateados. 10 horas antes do contingente do Império Sagrado ser enviado para encontrar o novo escolhido, eles estão incrédulos, pois já foi revelado uma escolhida em pouco tempo. Agora outra apareceu. O Papa foi convocado pela deusa Aya. Ela ordena que ele encontre o santo, e ele está em um país conhecido como Cília. O sacerdote pede mais informações, pois há muitas pessoas de cabelos brancos em Cília, então ela facilita e fala que ele tem 15 anos, agora ficou mais fácil. O Papa, se tremendo todo, chama pelo Airen. Ele fica encarregado de convocar a delegação que será enviada para Cília. Na casa do Prota, seu pai pergunta para ele se ele tem interesse em aprender esgrima. Quanto mais forma de se defender, seria melhor para ele. Comparado com a vida passada, onde ele conseguia tudo facilmente, esse é um lugar onde o Prota precisa se arriscar, até para conseguir as mínimas coisas. Ele aceita o convite de seu pai. O pai do garoto fica impressionado, pois apesar dele ser iniciante, ele é bom. A habilidade dele é devido ao treino que ele teve em sua vida passada, de Kendo. O Prata então resolve levar a luta mais a sério. Ele usa sua aura de espada. Ao se concentrar, desfere um golpe, mas o velhote consegue desviar. Seu pai percebe que nesse ritmo ele irá perder, e fica sem saída, ele teria que usar sua aura também. Rei se anima, pois o combate subiria de nível, mas seu pai concentra um poderoso ataque e com apenas um único golpe consegue derrotar o jovem aprendiz. Vários informantes da guilda estavam no mercado da cidade. A quantidade deles aumentaram bastante nos últimos dias. 2 jovens desconfiam que eles estão procurando por alguém ou por alguma coisa. Após a conversa com o mercador, o homem volta para a estalagem e informa seu companheiro que não conseguiu nada. Ele culpa a falta de sucesso porque possuem poucas informações. Os únicos dados que possuem é a cor do cabelo e a idade. O cavaleiro chatão chega de encontrar os homens. Os rapazes informam para ele que não conseguiram nada ainda, que essas informações são muito rasas. O cavaleiro fica furioso pela incompetência deles. Então o cavaleiro se lembra das palavras do Visconde, que não estava nada feliz com a performance dele. A maior preocupação dele é que as pessoas descubram que eles maltrataram um escolhido. Até uma guerra poderia ser travada, caso o Império Sagrado descobrisse esses atos. O cavaleiro então implora para eles encontrarem um garoto, que eles irão receber uma generosa quantia em dinheiro. Um homem que estava escutando a conversa se interessa pela proposta.
Então diz que pode jogar a responsa no peito do pai, que ele resolve. O prota havia machucado sua mão. Seu pai pede desculpa, já sua mãe fica desesperada e faz um alarde por causa de um pequeno corte. Sua verdadeira vontade era esganar o seu marido. Ela iria usar magia de cura, mas o prota não permite, ele mesmo queria tentar. Então o garoto começa a conjurar sua habilidade. Um clarão envolve ele e a magia foi bem sucedida. Havia ficado perfeita, nem cicatriz deixou. Seus pais ficam sem entender como dessa vez havia funcionado. Seu pai só conseguia se lembrar do bife que o servo se tornou. O prota então começa a explicar que não é humano comum. Sua mãe já começa a acreditar que o garoto é lá ele, mas seu pai explica que não é disso que ela está falando. Então ela tem outro palpite, que ele gosta de garotas orcs, mas ela fica feliz por ele. Na verdade, o garoto estava falando do receptáculo de mana. No lugar do prota usar círculo para armazenar a mana, ele pode usar a mana pura com seus receptáculos. Já que a mana pura é bem mais forte do que mana armazenada, a magia de Ray sai muito mais forte do que o normal. Por isso, se ele conjurar a magia em alguém que não consegue aguentar essa mana pura, ela acaba virando um bife. A mãe do garoto fica preocupada, pois achava que ele era um gênio, mas ele usou as artes secretas de sua família para fazer algo terrível. O prota não pode mais continuar seu sonho de salvar as pessoas como médico. Se ele quiser continuar, tem que pensar muito sobre isso. O prota então pretende continuar a fazer cirurgias, e para isso ele teria que treinar. Como não pode simplesmente falar para seus pais o que vai realmente fazer, ele inventa que irá fazer uma caminhada na cidade. Sua mãe o alerta para não seguir nenhum estranho, e novamente ele é tratado como criança. Dois homens acabam de chegar no vilarejo Barlow. Eles ficam impressionados com o tamanho do vilarejo. Eles tinham planos de apenas passar por ele, mas mudaram de ideia. Eles aproveitarão para descansar. O homem interrompe os dois aventureiros, pois precisava fazer uma pergunta para eles. Ele mostra um desenho, era de um garoto que ele estava procurando. Ao mostrar o desenho, o homem desprovido de cabelo faz um comentário peculiar sobre o desenho, pois estava um verdadeiro desastre. O prota escuta que o Visconde está atrás da pessoa que estava no panfleto. Ele estava gastando muito dinheiro para encontrar ela, pois parece que ela é uma pessoa incrível. O prota então cai na real, que eles estavam falando dele. O homem olha atentamente e percebe que o prota parece muito com a pessoa do cartaz. Ao chegar próximo, ele percebe a semelhança, cabelos brancos, olhos azuis. Com certeza era ele. Então o homem se apresenta e diz que está trabalhando com a guilda de informações. O prota nem discute e só aceita ir com ele. O homem até desconfia e pergunta se ele não aprendeu que não deve seguir um estranho. O prota então retruca o rapaz, perguntando se isso é algo que um estranho perguntaria. O garoto aceitou facilmente, pois apesar de tudo, o Visconde é seu paciente. Ele deveria ir ver como o velhote estava. O estranho então chama uma carruagem para levar eles. Na viagem, o aventureiro pergunta quem estava doente na família do Visconde. O prota responde que tinha alguém doente, então um pensamento sombrio toma ele, pois estava doido para ver como eles estão agora. Ao chegar na mansão, todos os empregados já estavam esperando por ele. O prota se assusta com a tal atitude e fica sem entender o motivo de estarem chamando ele de escolhido. Um banquete foi feito em homenagem ao rei. Quando ele diz que não é o escolhido que eles procuram, o Visconde fica irritado. Então ele agradece do fundo do seu cocorô por salvar a vida dele. A única explicação para o prota ter conseguido salvar alguém tão amaldiçoado como o Visconde era porque ele era um santo. A Lady interrompe a conversa para agradecer ao Lord Ray por salvar a família dela, que estava à beira de um colapso. Elícia então é chamada para cumprimentar o Lorde. A garota estava tímida e toda acanhada. Quando o prota vê a garota, ele zomba dela, pois era ela que estava questionando a capacidade dele. O Visconde, ao ouvir isso, vai à loucura e ordena que a garota peça desculpa imediatamente por os seus atos. O prota, vendo a dimensão que sua brincadeira se tornou, ele tenta explicar que era uma piada. Ray então sente falta do rapaz que veio com ele. Ao procurar, ele não estava mais na mansão. Uma empregada diz que ele saiu às pressas, sem dizer para onde ia. O garoto estava correndo para informar a guilda que o prota era o escolhido. Essa informação pode ser de muito valor para eles. Voltando para a mansão, as coisas estão mais calmas. O prota estava saboreando a refeição. O Visconde então informa que ele teria essas refeições todos os dias no Império Sagrado. O prota parece não entender a referência, então o Visconde explica para ele. Havia uma delegação do Império Sagrado na cidade. Eles já estão prontos para levar o garoto. O prota então se enfurece, pois não estava sabendo de nada. Havia vários rumores dizendo que o próprio Papa estava recebendo mensagem da deusa Aya para buscar o escolhido. Por fim, o Visconde dá os parabéns para o Lord Ray por ser um escolhido. Em casa, os pais do prota estão preocupados com ele, pois ele já está há alguns dias sem sair do quarto. Ele tentava absorver as informações entregas pelo Visconde.
O garoto só queria viver uma segunda vida relaxante nesse mundo de fantasia. No castelo de Cilia, duas empregadas conversam sobre uma garota que estava isolada no castelo. Era uma santa que estava no reino. Ela recebeu sua bênção ainda quando era jovem. Além de ser muito bonita, ela possui um longo cabelo que chega até o quadril. Seus olhos são tão brilhantes quanto os diamantes da cor de rosa. Ela é tão linda que parece ter sempre um raio de luz brilhando em cima dela. Um homem bate na porta dela e pede permissão para entrar. Quando recebe, informa que o banquete estava pronto. A garota reclama por nunca deixarem ela descansar. Ela aproveita a presença do servo e pergunta sobre o novo escolhido. Ele informa que tem boas notícias. Ela se alegra com as informações recebidas. A garota era a santa Iriel, do Império Sagrado de Gaia. Mas antes, vamos rever como o Proto veio parar nesse mundo. O homem estava na sala de emergência de um hospital. Ele havia perdido muito sangue e sua pressão estava caindo. Ao verificar os batimentos do paciente, percebe que está mais baixo do que o normal. O homem estava com infecção, adquirida devido ao pedaço de metal retirado dele. Os médicos tentam fazer massagem cardíaca, mas infelizmente o paciente não suportou. A mãe do rapaz estava em prantos, pedindo ajuda para salvar seu filho, mas já não havia mais nada que os médicos pudessem fazer. O médico-chefe, vendo a mãe desesperada, não aceita desistir do paciente e ordena sua equipe a voltar para a cirurgia, pois ele acredita que ainda pode salvar o garoto. Um dos médicos fica sem entender o porquê operar um paciente que já foi eliminado, mas esse doutor é diferente, ele provavelmente não ouviu falar sobre ele ainda. Em termos técnicos, ele é a autoridade, e ele é a pessoa que pode salvar até os mortos. Ele era conhecido como Shin Yo-sung, a mão de Deus. A cirurgia havia terminado, e o Shin mais uma vez não teria folga. O médico teve uma vida intensa com pouco descanso. Ele recebeu esse título ainda novo. No início, ele não se importava, já que a felicidade que ele sentia quando salvava alguém à beira da morte, com o seu talento, era sua motivação para continuar. Ele não teve descanso após esses rumores se espalharem. Ele sempre era solicitado para salvar os VIPs. As pessoas o viam como um aparelho médico portátil, que podia ser usado a qualquer momento. Ele até duvidou se fazia sentido esse título. Até seus colegas de trabalho pediram demissão, pois tinham medo dele. Por causa dessa vida tensa, o Proto não tem tempo para ele mesmo. O lado bom é que ele ganha muito dinheiro, e o lado ruim é que ele não tem tempo para gastar. Mas hoje Shin está animado. Ele pretende tomar uma breja quando chegar em casa, mas infelizmente o caminhão do Sekai encontrou ele primeiro. Não é um mito, quando as pessoas dizem que antes de serem eliminadas, sua vida passa na frente delas. Mas o Proto se pergunta, por que suas visões, antes de ser eliminado, são apenas com ele na sala de operação? Após um flash tomar conta de sua visão, ele começa a escutar vozes. Ao abrir os olhos, percebe que agora suas mãos são bem pequenas, e ele se assusta com duas pessoas chamando ele de reizinho. O Proto não entende nada do que está acontecendo. Ele acreditava que tinha sido eliminado, mas acordou com duas pessoas amassando ele. Então ele começa a entender que renasceu como filho dessas pessoas. Seus pais se preocupam, pois encontram um machucado em sua mão. O pai de Ray se desespera para chamar um clérigo, mas sua esposa o acalma, pois, como não é nada sério, ela mesma poderia curar ele. O garoto cria uma dúvida quando ouve a palavra curar e fica imaginando que ela é uma médica. A garota usa sua magia de cura. Ray percebe que não é medicina, então fica imaginando o que poderia ser. Quando o pai de Ray diz que sua esposa ainda é ótima em usar magia, o garoto tem certeza que nasceu em um novo mundo. 3 meses se passaram desde que o Proto renasceu. Durante esse tempo, ele aprendeu algumas coisas. Esse mundo é diferente de onde ele veio. Esse novo mundo é o típico de fantasia. Existem monstros nesse lugar, e pessoas são atacadas por ele. Por esse motivo, pessoas escolhem caminhos e dedicam suas vidas a ficarem mais fortes. Nesse mundo, a magia é mais desenvolvida do que a ciência. Por último, ele teve a certeza que isso não é um sonho, mas sim sua nova realidade. Por algum motivo, ele mantém suas memórias e conhecimentos da vida passada. O Proto nunca imaginou que poderia relaxar novamente. Devido ao seu trabalho, ele nunca teve a chance de se divertir. Se não fosse pelo caminho do Sekai, o Proto seria eliminado pela exaustão. Agora que reencarnou como criança, ele vai aproveitar o seu tempo para dormir infinitamente. Ao deitar, ele percebe o poder passando por dentro dele. Ele se sente revigorado e frio ao mesmo tempo. Era a sua mana surgindo em seu corpo. Mas não é fácil de controlar. Se ele tentar forçar ela, ela se espalha por toda parte. Ele então tenta focar onde o fio de mana começa e termina. Então, sentindo ela devagar, como se fosse a corrente sanguínea, ele consegue controlar. O inverno havia chegado e o Proto usa sua magia de fogo para se esquentar. Ele havia passado 3 anos estudando magia. No livro que ele estuda, diz para armazenar a mana dentro do corpo dele e manipular conforme necessário, já que a mana deveria ser retirada dos arredores dele. O Proto não entende porque fazer esse processo se parece que ele limita a magia. Ele acredita que seria mais fácil simplesmente atrair a mana para o lado dele e depois usar.
Nesse caso, ele não teria que se preocupar com a qualidade da mana, até mesmo evitar o uso de círculos mágicos. Mas como esse método é perigoso e nunca foi escrito em nenhum livro, o Proto acredita que vale a pena o risco. Ao tentar, ele obtém sucesso, e com certeza ele testaria mais vezes. Os pais de Wei ficam orgulhosos dele ser tão novo e tão estudioso. Sua mãe acredita que ele vai ser um grande mago, mas seu pai acredita que com esse corpo, com certeza ele será um espadachim. O Proto não entende o sentido deles serem tão barulhentos e estarem se escondendo dele. Enquanto o Proto estuda, sua mãe fica preocupada, pois o menino passa o tempo todo estudando, e ele é uma criança, deveria brincar e se divertir. Mas o seu pai não vê problema nenhum nisso, até porque esse é o caminho para ele se tornar um bom mago. O motivo do Proto tanto estudar é porque ele quer fazer um caminho perfeito, onde a mana possa passar. O garoto estava novamente estudando. Sua mãe, preocupada por ele não ter amigos, resolve chamar ele para brincar. Ele imagina que ela quer ensinar para ele magia, então fica feliz e aceita o convite. Mas o garoto fica frustrado. Sua mãe diz que hoje não teria livros. Eles irão brincar lá fora. O Proto agradece, mas precisa estudar mais um pouco. Então sua mãe fica muito orgulhosa por ter um filho tão dedicado. O Proto nunca saiu de casa, desde o dia que reencarnou. Ele até hoje não sabe como é o mundo lá fora. Então ele decide sair e fica admirado com a visão que ele tem. Sua mãe encoraja o garoto para explorar ao redor. O garoto então se anima e corre pelo vasto campo, até que chega próximo ao rio. Ele fica espantado, pois nunca viu nada parecido. Na sua vida passada, ele nunca teve tempo para si e sempre viveu sob pressão dos outros. Ele nunca se sentiu tão livre, igual agora. O Proto estava feliz por ter renascido nesse novo mundo, por dar essa experiência para ele. Então é isso, pessoal. Quero te agradecer por ter ficado até agora comigo. Lembrando, pessoal, que estou buscando 5 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, hein? E eu vou deixar essas 2 recomendações aí também para vocês. Espero que gostem. Valeu, até a próxima.